As crianças podem ir lá para a salinha no nome de Jesus. Teremos ali uma professora para acompanhar vocês em nome de Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Eu quero nesse momento convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. E o versículo nosso é o versículo 22 a 31. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 31. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E sentado como cada um se encontra, nós vamos fazer essa meditação em nome de Jesus. Imediatamente após Jesus insistir com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois os ventos eram contrários. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Curta a fonte, vamos orar mais uma vez. Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Nós, ó Pai, agradecemos ao Senhor porque nós temos uma oportunidade. E essa oportunidade que temos, ó Pai, de ter acesso à tua palavra, de ter tudo aquilo, ó Pai, que probabiliza, viabiliza, tudo aquilo que nos dá condição, ó Pai, de conhecer mais aquilo que o Senhor tem para nós. E com isso, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser se abre para viver, ó Pai, tudo o que o Senhor tem. Nós, ó Pai, agradecemos a Ti. E nós, ó Pai, queremos, ó Pai, reconhecer o Teu favor sobre a nossa vida. Nós, ó Pai, abençoamos este momento, abençoamos, ó Pai, a vida de cada um nessa manhã. E que o Senhor, ó Pai, possa alcançar cada um com a palavra já, ó Pai, que já foi lida. E que agora o Teu Espírito, ó Pai, possa trazer uma compreensão, um entendimento, um esclarecimento dessa verdade. É o que nós oramos, ó Pai, entregamos a Ti em gratidão. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amém. Vivendo o sobrenatural. Nessa noite nós queremos falar, melhor dizendo, nessa manhã, hoje, gente, está tão escuro aqui. O que aconteceu? Essas cortinas. Gente, opa, tem uma claridade. Ei, irmã Ana, abençoada. Não, irmã Ana, pode deixar, irmã Ana. Que isso? Estou provocando a irmã, não? Você é linda. Lindeza. De vez em quando o pastor dá uma viajada, normal, né, irmão? Opa,
É dia fala noite, a noite fala dia. Os cabelos brancos vai fazendo assim. Vai dando um blackout. Cheguei, estava conversando com a pessoa e fui fazer a menção da minha esposa. E eu tinha conversado com a pastora Cristina, que ministrou aqui ontem para os casais. E eu tinha mandado uma mensagem para a pastora Cristina. E aí eu conversando com a pessoa e fui fazer menção à minha esposa. E eu falei assim, pois é, a Cristina, ela... A minha esposa Cristina? Falei, a pastora Milene, a Cristina que eu estava conversando agora há pouco. E aí os nomes vai trocando, vai fazendo as viagens. E isso é os resultados dos cabelos brancos. A barba, olha só como é que está essa barba. Essa barba assim prateada. O cabelo já está prateando. E os cientistas disseram, olha só, pega aí, gente. Pega aí. Deixa eu visualizar aqui como é que está as cabeças aqui. Gente, só a minha cabeça que está mais prateada mesmo. Os estudiosos, cientistas, disseram que para cada fio de cabelo branco que alguém tem e começa a ganhar, é a morte chamando para o duelo. Jesus. Batista, meu Deus. Varão, eis que uma multidão está levantando contra você. Eu olho para a minha barba e falei assim, gente, eu estou igualzinho o salmista, Salmo 3. Eu olho para a minha barba e olho para o meu cabelo e vejo os fios brancos, baseado nessa informação dos cientistas. Eu digo, como cresceram os meus inimigos. E muitos são os meus adversários, meu Deus. Mas o Senhor é aquele que renova a força, dá vigor. E nessa manhã nós queremos falar sobre o sobrenatural do Senhor na minha e na tua vida, que sustenta a minha e a tua vida em todas as coisas, amém? Quantos creem que está sendo sustentado pelo Senhor? Amém? Eu quero dizer para você que você está aqui nessa manhã porque Deus está te sustentando. A palavra do Senhor fala lá no Salmo 23, o último versículo, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor dita pelo Jeremias fala que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Hoje pela manhã as misericórdias do Senhor se renovou sobre a tua vida. Você está aqui porque a bondade, misericórdia do Senhor está te seguindo. Você dá um passo, ela te persegue. Você é alguém alcançado pela bondade e pela misericórdia do Senhor. E eu e você precisamos compreender que é isso que eu e você precisamos estar cada dia crendo. É não olhar para as nossas circunstâncias, não olhar para os nossos problemas, não olhar para aquilo que você às vezes está vivendo e está te entristecendo. O que está te entristecendo na tua vida? O que está tirando o teu vigor? É aquela situação na tua casa? É aquela situação financeira? É aquela situação da sua saúde? Talvez você foi ao médico e ele deu um exame, ele fez uma leitura de um exame e trouxe um prognóstico a respeito da sua condição física. Eu quero dizer para você, meu irmão, seja qual for a situação que você esteja vivendo, quem tem um ponto final na tua vida é o Senhor Todo-Poderoso, e Ele está te sustentando, e Ele quer te levar além, Ele quer te fazer romper o limite, Ele quer fazer em você avançar em meio a todas as circunstâncias. Nós começamos a ver na palavra do Senhor que o nosso Deus, Ele quer levar a mim e a você a viver o sobrenatural. E nessa manhã nós queremos falar sobre viver o sobrenatural ou vivendo o sobrenatural. Nós como igreja fomos chamados para viver o sobrenatural. E o que seria o sobrenatural? É exatamente viver uma atmosfera ou viver uma condição, viver um estágio acima do natural. O natural diz para você, você não vai conseguir. O natural diz para você, olha, você está passando essa dificuldade. O natural diz para você, e o que está dizendo não é mentira, é uma verdade, sim. O natural está dizendo para mim e para você, nós somos limitados. Quando eu e você vamos olhar a nossa condição natural, nós vamos ver muitas impossibilidades. Mas seja qual for a impossibilidade que eu e você vivemos, nós não fomos convidados a viver o Evangelho olhando para a impossibilidade. Porque a impossibilidade está no mundo natural.
E o nosso Deus, Ele convida a mim e a você a fazer uma caminhada, uma vida com Ele, para viver o sobrenatural. Eu profetizo o sobrenatural de Deus na tua vida. Eu profetizo o sobrenatural de Deus nessa manhã, sobre a tua família, sobre a tua história. Que você saia daqui crendo, acreditando e vivendo o sobrenatural. O sobrenatural é a intervenção de Deus na nossa vida. O sobrenatural é a palavra liberada de Deus, que quando Ele libera, eu e você damos o passo segundo a sua palavra e nós vemos o teu mover. Quando eu e você olhamos exatamente os personagens bíblicos, que são um grande exemplo para mim e para você, nós vamos ver uma sequência de uma ação sobrenatural de Deus. Olhamos Davi, um menino de 1,70 m, que sem nenhuma experiência, sem nenhuma condição na arte da guerra, enfrenta um guerreiro chamado Golias, e que, se não bastasse, além de ser um guerreiro, era alguém que tinha quase 3 metros de altura. E Davi com 1,70 m, e esse Golias com 3 metros de altura aproximadamente, e com toda uma estrutura de lança, de proteção, ele vai agora e se depara com Davi, que agora vem para enfrentá-lo, e aquela situação ali, Davi agora diante daquele homem gigante, aquele homem olha para Davi e diz: será que eles estão esperando ou pensando que eu sou algum cão, para me dar essa figura diante de mim, essa figura incapaz? E Davi chega para Golias e diz: olha, você vem a mim com espadas e lança, você vem a mim com toda uma condição natural, superior à minha condição natural, que sou um menino de 17 anos com 1,70 m, sem nenhuma experiência de guerra. Você vem em mim com todas as possibilidades de alcançar uma virtude, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, quando eu e você entendemos que as nossas guerras, nós não enfrentamos em nosso nome, nós não enfrentamos em nossa força, mas nós enfrentamos em nome do Senhor dos Exércitos. Seja qual for a luta, a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe nada que pode nos deter. Porque a palavra do Senhor nos ensina que eu e você precisamos caminhar no sobrenatural, assim como Daniel, que em um dado momento foi lançado em uma cova que tinha leões presos, famintos, em busca de uma presa. Em um determinado momento, Daniel, em uma postura firme, fiel ao Senhor, não abriu mão dos seus princípios, e devido a essa atitude, ele foi lançado na cova dos leões na Babilônia. Mas era alguém que acreditava no sobrenatural do Senhor. E quando ele é lançado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. E aqueles leões foram obrigados a fazer um jejum enquanto Daniel estivesse naquela cova. Talvez aqueles jejuns ali já estavam acontecendo ali, que os leões deveriam estar 1 dia, 2 dias sem comer. E talvez na expectativa ali daqueles que o lançaram naquela cova, dizer: ele vai ser exterminado pelos leões. Mas quando Deus está na frente, nada pode nos deter. Daniel foi para a cova dos leões, mas os leões não puderam fazer nada com ele. Sabe por quê? Porque quem crê no sobrenatural, vive do sobrenatural. Você é alguém que foi chamado para crer no sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. E eu e você precisamos caminhar nisso. Agora nós não vamos nem citar tantos, porque nós temos tantos que exatamente deram passos e viveram o sobrenatural do Senhor. Agora nós estamos diante dos discípulos, 12 discípulos que ainda não eram apóstolos, mas estavam caminhando com Jesus ali já um período. Não tinham completado os 3 anos, mas já tinha um período ali caminhando com Jesus e já tinha visto muitos milagres. Eles decidiram seguir a Jesus. Eles abriram mão daquilo que fazia e acreditaram no chamado que Jesus tinha para a vida deles. E em um dado momento Jesus estava pregando a uma multidão na beira de uma praia. E depois que Jesus estava ali já no final da tarde, acabando de concluir um discurso, ele convida os seus discípulos para agora ir adiante com o barco. Os discípulos foram com o barco para o alto mar, mas Jesus não foi com eles.
Jesus ficou com a multidão ali, completando ali e dando a bênção apostólica, liberando ali eles com uma palavra agora final. E quando Jesus libera, o barco já estava bem adiante. E Jesus sobe agora para o monte para orar e para buscar o Pai. Como eu e você precisamos entender que em meio a toda a nossa correria da vida, não abra mão da oração e da conexão com o Pai. Porque tudo aquilo que eu e você precisamos, o Pai pode nos dar. E tudo aquilo que nós necessitamos, o Pai quer nos dar. Existem coisas que eu e você entendemos que Deus pode fazer. Mas pode ser que Ele não faça, porque muitas coisas Ele vai fazer somente segundo a sua vontade. Mas existem coisas que além de Deus poder fazer, Ele quer fazer. Tudo aquilo que é necessidade na minha e na tua vida, eu quero dizer para você que Deus quer fazer na minha e na tua vida, porque Deus não abre mão de fazer aquilo que nós necessitamos. E precisamos crer, porque se nós cremos, nós veremos a manifestação da tua glória e do teu poder. O que você precisa de Deus nessa manhã? O que você necessita? O que você precisa de Deus na sua história? O que você necessita para essa semana? O que você está precisando para mudar a sua história? Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer fazer aquilo que você necessita e precisa, porque Ele é o seu Pai. Jesus falando da figura do Deus Pai, Ele diz, olha, você e eu, nós, e em especial, quero dizer agora a figura masculina, nesse exemplo maior. Ele diz, se você, pai, ouve do seu filho algo que ele te pede, e você sendo falho, você sendo limitado, vendo a necessidade do teu filho, você o atende. E Jesus diz, porventura, o vosso Pai celestial, que é o Todo-Poderoso, não fará muito mais na minha e na sua vida? Deus, Ele quer sempre fazer na minha e na tua vida muito mais. Vou dizer de novo. Eu não sei o quanto você está precisando, pois eu estou dizendo que eu estou precisando muito do milagre de Deus. Eu quero dizer para você que Deus quer fazer muito mais na minha e na tua vida. Ele quer ser abundante. Ele quer fazer com que eu e você viva em abundância. A vida que Ele nos deu já é uma vida abundante. Agora veja bem, a vida abundante, ela amplia todas as áreas da nossa vida. Porque a vida abundante é aquilo que sobrepõe toda a nossa realidade. Deus, Ele quer sobrepor sobre toda a nossa realidade. Mas agora a palavra do Senhor diz que Jesus estava agora na beira da praia e os seus discípulos já estavam distante, em alto mar. Ele sobe agora para orar e ele sobe e estava orando ao monte. E quando já aproximadamente umas 3 horas da manhã, ele desce. E ele começa a andar sobre as ondas. E os discípulos observou de longe, e quando eles observaram aquele movimento, eles acharam que era um fantasma. Na cultura judaica, havia muitos relatos, e que muitos acreditavam que algumas manifestações sobrenaturais, eles davam o nome de ações fantasmas, porque eles não entendiam. Havia e acontecia muitas aparições de anjo. Você lembra lá, no tanque de Betesda, quando Jesus se deparou com um coxo, e que eles, naquele tanque, entendiam que de vez em quando um anjo aparecia lá e movia as águas?
um anjo vinha e movia as águas. Acontecia algo sobrenatural, não era constante, mas acontecia. E quando o anjo movia aquelas águas, qualquer que tivesse uma enfermidade ou qualquer situação, ao ser lançado naquele tanque, alcançava o benefício de Deus. Havia muitas aparições sobrenaturais, mas que em meio a essas aparições, algumas pessoas não entendiam e pensavam ser fantasma. E quando Jesus agora estava vindo sobre as ondas, ele estava andando sobre as ondas, os discípulos em alto mar olhou e pensou, é um fantasma. E eles começaram a agonizar, eles começaram a assustar-se, e eles começaram agora a dizer, o que nós vamos fazer? E quando Jesus percebeu que eles estavam desesperados, eles estavam com muito medo, Jesus diz, não temas, sou eu. E Pedro, quando ouve aquela voz, ele já tinha com certeza identificado aquela voz e diz, olha, essa voz é do mestre. Talvez ele estava ainda a uns 30 metros de distância. E quando Pedro percebe aquela voz, ele diz, olha, se é o Senhor mesmo, libera uma palavra para que eu vá até ti. E Jesus diz, vem. Havia 12 discípulos naquele barco, naquela embarcação. 12 discípulos com muito medo. Apenas um resolveu falar com Jesus. E apenas um resolveu atender a voz de Jesus, Pedro. E ele começa a sair, e ele começa a andar sobre aquelas ondas. E ele começou a viver o sobrenatural de Deus. Pedro começou a viver algo que estava além da sua condição natural. Ele começou a vencer a força da física. Ele começou a viver algo que estava além de uma condição comum. E quando ele estava ainda andando sobre as ondas, ele vivendo o sobrenatural, vivendo aquilo que tinha ultrapassado a sua condição natural, ele começou a observar o natural. Qual? O vento. Ele vivendo o sobrenatural, ele começou a observar o natural. Ele começou a observar o vento forte e ele começou a observar que o vento fazia movimentos de onda nas águas. E a palavra do Senhor diz que naquele momento que ele começou a tirar os seus olhos do sobrenatural e começou a olhar para o natural, ele começou a afundar naquela água diante de Jesus. Quantas vezes eu e você damos passos para viver o sobrenatural e nós começamos a viver o sobrenatural, mas um pouquinho que eu e você distraímos e olhamos para a condição natural, mesmo diante de Jesus, nós começamos a naufragar diante daquilo que nós estamos vivendo, porque nós deixamos de acreditar naquilo que nós estamos experimentando. E eu quero agora compartilhar 3 situações que eu e você precisamos colocar diante do Senhor para vencermos, para que eu e você possamos viver o sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural com o Senhor? Eu e você precisamos entender que na caminhada da vida e no chamado que Deus tem para a minha e para a tua vida, para viver o sobrenatural, nós precisamos vencer o medo. Vença o medo de dar os passos diante daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Vença o medo de viver o sobrenatural do Senhor. Vença o medo da própria vida. O que o medo faz? O medo faz com que eu e você, muitas vezes, desacreditamos. Pedro estava indo bem. Ele começou a viver o sobrenatural, ele começou a viver o milagre. Mas eu quero dizer para você que Deus não chamou a mim e a você para apenas começar a viver o milagre. Deus chama a mim e a você a viver uma constante vida de milagre, porque é Ele que sustenta a nossa vida. Mas eu e você não podemos deixar com que as circunstâncias gerem medo na minha e na tua vida. Deus às vezes está chamando a você um desafio para que você gere uma probabilidade de finanças na tua vida, um negócio, um empreendimento. Mas quantos de nós, devido ao medo,
passos de fé, porque ao invés de acreditarmos no sobrenatural, nós olhamos a condição natural. Qual condição natural? Minha e sua. E dizemos, eu não sou capaz. Eu não posso. A minha família não dá essa condição. Deus quer fazer com que o meu e o teu coração entenda que o que Ele liberou na minha e na tua vida, e já está na minha e na tua vida, é aquela ação que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Ele diz para Timóteo que era um jovem e que agora estava diante de um grande rebanho lá na cidade de Éfeso. Era o pastor da igreja de Éfeso, uma igreja muito grande, um povo muito sedento e um grande desafio. E ele com temor e medo, Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, o Senhor Deus não te deu o espírito de covardia, não te deu o espírito de medo, pelo contrário, o Senhor Deus te deu o espírito de ousadia, de poder, de moderação. Eu e você temos o poder de Deus por meio do seu espírito que nos faz controlar o medo. O medo de enfrentar desafio, o medo de às vezes chegar a um hospital, o medo de chegar às vezes para fazer um determinado exame e pensar, eu não vou fazer esse exame, eu tenho medo de receber tais notícias. Meu irmão, não tenha medo de receber tais notícias que está no campo natural, porque eu e você fomos chamados para viver o sobrenatural. Eu e você precisamos acreditar e saber que muitas vezes o medo vai paralisar a nossa vida. Eu e você não fomos chamados para viver uma vida paralisada. Aqueles discípulos estavam paralisados no barco. E por que eles não quiseram sair do barco? Porque eles estavam com muito medo. O medo vai impedir você de viver o sobrenatural. E além de impedir você de viver o sobrenatural, o medo tem o poder de tirar você de uma condição de vitorioso, de vitoriosa. Porque ele te prende. Ele te prende na condição natural. A condição natural do homem, a condição natural nossa é limitada. Eu e você não podemos viver uma vida com Deus limitada. E toda vez que eu e você tentamos viver uma vida com Deus apenas no natural, olha, eu vou vir aqui na igreja, eu vou pregar a palavra do Senhor, eu vou cantar ao Senhor hinos, eu vou ajudar na igreja. Eu quero dizer que tudo isso é maravilhoso e tudo isso são passos, mas eu quero dizer que o sobrenatural é muito mais do que isso. O sobrenatural é ter uma experiência com o eterno, é ter uma experiência de poder, de ousadia, é experimentar o milagre e saber que você não foi chamado só para experimentar, você foi chamado para viver e exalar o milagre de Deus. Você exala o milagre de Deus. O milagre gera transformação, o milagre gera poder, o milagre gera tudo aquilo que eu e você necessitamos. Porque o milagre nos leva a sair da condição natural. Não busque viver uma vida com Deus simplesmente na condição natural, embora eu e você, como seres humanos, vamos viver a nossa vida comum e natural. Mas eu quero dizer para você que eu e você podemos dar um passo a mais de fé para viver o sobrenatural do Senhor, ao ouvir a tua voz e acreditar e dizer, Deus vai me sustentar. Viver o sobrenatural é entender que a voz de Jesus, ela é uma voz que precisa ser atendida, e quando eu e você damos os passos de fé para atender a sua voz, Ele cumpre a sua promessa. Quantos creem que tem promessa de Deus na tua vida aqui? Ei, povo da promessa, Deus tem promessa e muitas delas que não aconteceu ainda. Eu profetizo que vai acontecer na tua vida, no teu chamado, naquilo que você precisa experimentar de Deus. Eu e você então precisamos entender que o medo, muitas vezes, vão tentar interromper os milagres de Deus. Vai tentar interromper as possibilidades de Deus. E eu e você precisamos entregar esse medo ao Senhor. Entrega a sua limitação ao Senhor. Chega para Deus e fala, Deus, eu tenho cisma, Deus, que o Senhor não vai fazer isso, por isso que eu não fiz ainda. Senhor, no meu coração eu acredito que o Senhor vai me usar, mas eu
estou bloqueado. Senhor, eu queria viver uma abundância maior, eu queria viver uma condição melhor, mas eu preciso dar passos que eu estou com muito medo. E eu e você precisamos entregar as nossas limitações ao Senhor, porque quando nós entregamos, nós estamos dando ou expressando uma atitude de rendição ao Senhor. Nós precisamos nos render ao nosso Deus, para que aquilo que eu e você precisamos viver, venha acontecer da parte dele. A segunda coisa que eu e você precisamos vencer, e que muitas vezes está em nós, não queremos, mas está em nós: incredulidade. A incredulidade, ela vai impedir a mim e a você de viver qualquer possibilidade sobrenatural do Senhor. Os discípulos, eles poderiam todos ter saído daquele barco. Eles poderiam todos fazer uma reunião com Jesus no alto mar. Ah, Jesus, pensa bem, surfistas coletivos em alto mar. Uma coisa impressionante. Pensa bem, Jesus falando assim: olha, Pedro, agora senta aqui nessa onda aqui. Tomé, senta aí, eu sei que você tem dificuldade, mas agora você conseguiu romper, senta aí nessa onda aqui. Agora eu quero ministrar vocês em alto mar. Você sentado na onda, experimentando o sobrenatural, e contempla aí, olha, vê as possibilidades que eu posso fazer através de você. Mas os 11 não acreditaram. Aqueles 11 não acreditaram. Pedro diz: olha, se é o Senhor mesmo, peça, manda que eu vá até ti. E Jesus simplesmente chegou para Pedro e disse: vem. E Pedro foi bem. Ele saiu daquela condição natural e ele começa a viver o sobrenatural. Eu imagino os 11 falando: oh, ficou doido, Pedro, volta. Pedro, você vai afundar. Talvez ele escutou: oh, Pedro, você ficou louco. Pedro, o que aconteceu com você, filho? Calma. Mas Pedro, ao escutar a voz, ele vai. E ele começa a andar, ele começa a viver o sobrenatural. Eu imagino aqueles 11 olhando e falando: olha, deu certo, funcionou. Mas eu quero dizer para você que Deus não chama a mim e a você para simplesmente escutar a voz dele e dizer: olha, vai funcionar. Meu irmão, ao escutar a voz do Senhor, tenha plena certeza que vai acontecer, porque o nosso Deus, ele tem poder sobre todas as coisas, e quando ele dá a ordem, o mundo submete. Ele deu a ordem, falou: olha, onda, mar, física, tudo aquilo, eu estou mandando meu filho vir, e que tudo aconteça segundo o que eu estou falando. Ele começou a viver o sobrenatural, mas daqueles 11 que ficaram lá, não acreditaram, mesmo vendo. Quantas vezes o nosso problema de incredulidade não é falta de conhecimento, nem é falta de testemunho visível, é falta de posicionamento. A incredulidade é um posicionamento que alguém decide tomar e dizer: ah, eu não acredito. Acreditar e dar o passo é um posicionamento que eu e você decidimos no nosso coração e dizemos: olha, eu vou fazer, eu vou romper, eu vou caminhar. É a palavra do Senhor que diz: eu vou caminhar segundo a palavra do Senhor. O Senhor está falando ao meu coração, a palavra do Senhor está me estimulando, a palavra do Senhor está me dizendo, o Senhor já tem falado por meio da oração. Eu vou fazer, e faça segundo aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, segundo o que o Espírito do Senhor está falando no teu coração, porque você verá a glória de Deus. Não deixe a incredulidade interromper aquilo que você precisa viver em Deus. Talvez você olhe e diz: pastor, já tem muito tempo que eu tenho lutado nessa e nessa situação, mas o milagre não aconteceu. Eu e você, toda vez que
olhamos a condição natural, ela vai ofuscar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Pare de olhar os problemas que você está vivendo e creia na promessa do Senhor, e creia no Deus que você serve, creia no Deus que é o seu Pai, porque Ele vai mudar as circunstâncias que você está vivendo. Viver a vida cristã é saber que eu e você teremos intervenções de Deus diária na nossa vida. Não é intervenção semanal e mensal, e muito menos anual. Quantas pessoas decidem vir à casa do Senhor, sabe qual dia? 31 de dezembro. Eu tenho irmãos na igreja. Oh, Jesus, nós temos irmão nessa igreja aqui que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não, pastor, pode deixar na virada, eu estou lá. Eu vou virar a mão na sua cara. Na hora que você aparecer lá, eu vou chamar os irmãos lá. Sustância, Perivaldo, Batista, Luiz, Gustavo, e mais os gigantes que nós tivemos. Ai, Jesus, aleluia. Colocar você de joelho lá, não fazer uma oração com imposição de mão fechada, seguida de arrebentamento, para você ver milagre de Deus. Toma vergonha, mas só o milagre de Deus para gerar transformação, porque não toma vergonha. Mas dia 31 eu estou lá, pastor. Dia 31 eu falo, oh meu Deus, tem misericórdia. Me dá graça, pai, me dá graça, me dá força não, só graça. Porque se me dá força eu vou querer matar. Deus não tem milagre para mim e para você em um momento da nossa vida. Deus não tem milagre na minha e na tua vida apenas em uma ocasião da minha e da tua vida. Nós necessitamos do milagre do Senhor na minha e na tua vida diariamente. E seja qual for a situação que você esteja vivendo, Deus tem um milagre para a tua vida. Acredite nesse milagre, acredite, creia, não deixe a incredulidade, não deixe os problemas que você está vivendo gerar ou diminuir aquilo que Deus já está fazendo. A incredulidade é algo reprovado por Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. E o escritor diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador, Ele é recompensador, Ele é premiador, Ele é aquele que libera a vitória na vida de todos aqueles que o buscam. Você está aqui nessa manhã, você está buscando Deus, Deus vai te dar aquilo que você precisa. Deus, eu quero mais do teu Espírito, quero mais do teu poder, quero mais da tua unção, quero mais da tua intimidade, eu quero mais da vida de Deus. Você terá mais da vida de Deus. O que eu e você precisamos é estar em constante convicção, não deixando a incredulidade, não deixe a incredulidade, a dúvida bater no teu coração. A palavra do Senhor chama a mim e a você a ter a palavra de Deus como lâmpada, como aquela que ilumina. Quantas pessoas falam assim, pastor, o povo de Deus está dando muito mau testemunho, sabe? Isso aí acaba esfriando a gente. Fala, acaba esfriando você que está olhando o homem. Acaba esfriando você que está olhando pessoas. A palavra nunca chamou você para ficar olhando pessoas. Eu e você temos que olhar alguém. Está lá na palavra do Senhor, Hebreus 12, capítulo, versículo 2. Olhando para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo, aquele que iniciou o processo da fé na tua vida, aquele que vai fazendo essa fé aumentando e aquele que conclui a fé que você precisa para viver mais de Deus na tua vida. Viva mais de Deus na tua vida e seja qual for a situação do homem, Deus sustenta a tua fé. Alguém diz assim, pastor, estou passando tanta luta, estou desanimado. Eu falei, rapaz, eu quero dizer para você, essa luta vai aumentar então, tá? Isola, pastor, isola não, é verdade, rapaz. Isola não. Nós vivemos aquilo que nós atraímos. Agora eu quero dizer para você, qual seja a luta que você está vivendo. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Só que tem um detalhe, tem de bom ânimo, fica animado, levanta a tua cabeça e diz, eu vou vencer. Por quê? Porque Jesus diz para mim ficar animado. A lata vazia Deus vai prover. O
salário não está dando, está sobrando o mesmo salário, em vez de sobrar o salário no mês, sobra o mesmo salário. Deus vai prover, Deus vai superabundar. Pastor, estou vivendo uma enfermidade, meu pé está doendo, minha cabeça está doendo, estou na fase do condor, estou com dor ali, estou com dor ali. Deus vai renovar a tua força, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão a tua força, subirão como águias. A palavra do Senhor tem sempre algo que vai sustentar a minha e a tua vida, e seja qual for a limitação natural que eu e você estejamos vivendo, Deus do sobrenatural é que sustenta a minha e a tua vida. Não pare a caminhada com Deus, continue crendo, porque quem crê verá a glória de Deus. A terceira coisa que eu e você precisamos vencer para ver o sobrenatural: o comodismo. Nós precisamos vencer o comodismo. E sabia que o comodismo é uma situação muito forte na minha e na tua vida? Porque eu e você buscamos uma vida cômoda. Nós queremos uma garantia no serviço, queremos, se possível, entrar numa empresa que não tem nenhuma possibilidade de despedir você por nada. Você tem uma condição ali de um salário ali favorável para você e eu ficarmos ali recebendo e numa condição de prestar um serviço, mas sempre algo que nos dá sempre uma segurança. E não há nenhum problema contra isso. O problema é quando eu e você começamos a depender disso para viver. Porque a sua segurança não está nas coisas, a sua e a minha segurança está em Deus. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Eu e você, nada nessa vida vai trazer segurança que eu e você precisamos. A nossa segurança está em Deus. Mas os discípulos não quiseram caminhar agora no sobrenatural, sabe por quê? Porque o barco estava melhor, estava seguro. Eles ouviram a palavra, Pedro ouviu e deu passo, mas os 11 ouviu, mas não deu passo. Porque aquele ambiente de segurança do barco era cômodo, era favorável. Agora menos, graças a Deus. Mas um tempo atrás eu falei: irmão, você está sumido da igreja? Ele falou: não, pastor, estou acompanhando a igreja online. Ah, papai. O vaso. O online vai ter vaso. Mas ele não substitui a presença. Ele não substitui o convívio, porque a manifestação do corpo de Cristo está no convívio. Está na relação de vida na vida. Podemos assistir, ouvir mensagem o dia todo, se você quiser, e faz bem ouvir mensagem, ouvir hino, ouvir canções, ouvir o culto, está aqui, ouvir. E essa questão é terrível, né, irmãos? Você está ouvindo um culto aqui, o ser humano é assim, está ouvindo um culto aqui. Ah, não, vamos mudar para outro canal, essa mensagem está muito cansada. Não estou querendo ouvir isso não, vou não. Ah, não, esse louvor eu não gosto não. Já não tem Deus, é a minha e a sua vontade. Já está vendo o que é mais agradável para nós. Mas quando eu e você somos chamados e decidimos ser igreja, nós entendemos que nós fomos chamados para ser servo. E ser servo é servir. Porque quem não serve, não serve. Deus chama a mim e a você agora para viver um evangelho onde nós convivemos e os desafios que precisamos viver nesse ambiente da unidade, nós vivemos porque nós sabemos que Deus é que nos sustenta. É Ele que sustenta a nossa fé. E nós não podemos deixar com que as condições favoráveis da vida gerem comodismo. Gera uma situação que eu e você muitas vezes não queremos dar o passo de ousadia. Os 11 ficaram no barco porque não queria dar o passo de ousadia. E o passo de ousadia era andar sobre as ondas. Meu irmão, não tenha medo, segundo a voz do Senhor, de andar sobre as ondas. Porque Deus vai te sustentar em meio a todo desafio. Acredite que Deus vai te sustentar. E eu e você, para vencermos toda essa condição, eu agora quero compartilhar também 3 coisas que precisamos fazer.
Primeira coisa, toma uma decisão. Toma uma decisão na sua vida para viver o sobrenatural. Toma uma decisão de quando ouvir a voz de Jesus, para que você saia do barco, saia daquela condição cômoda. Talvez seja a sala da tua casa, talvez seja o teu emprego, talvez seja o que você está fazendo, e que não seja ruim, mas Deus está chamando a você a um desafio maior. Não tenha medo, porque se o Espírito Santo está te chamando, se você está ganhando convicção, conhecimento da palavra do Senhor, que o Senhor quer fazer você dar um passo a mais, não tenha medo, toma a decisão e dá o passo de coragem. Dá um passo de coragem, seja qual for. Talvez seja no empreendimento da tua casa, talvez seja no empreendimento da vida, talvez seja aquela decisão que você precisa tomar lá naquele local, seja no meio da família, seja naquela empresa. Não tenha medo de tomar uma decisão que o Espírito Santo está convidando a você a tomar. A palavra do Senhor está direcionando. Você está sentindo que você precisa viver algo além, algo a mais. Tome a decisão, não tenha medo, porque decisões geram destinos. Talvez quando eu e você olhamos Pedro e dizemos: olha, Pedro, que incredulidade em Pedro. Depois de começar a experimentar o sobrenatural, perder aquele momento do sobrenatural e começar a afundar sobre as ondas. Não. Pedro tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou, Deus honrou ele na decisão que ele tomou, porque ele começou a viver o sobrenatural. Ele começou a viver o sobrenatural. Quantas vezes eu e você, em algum momento da vida, também não experimentamos o sobrenatural de Deus? Em algum momento não experimentamos algo que você olhou e falou: olha, Deus está agindo, Deus está trazendo algo no meu coração, e você começou a viver, como Pedro, que começou a viver aquele sobrenatural sobre as ondas. Mas eu quero dizer para você que Deus tem muito mais para mim e para a tua vida. Deus não tem apenas um começo sobrenatural na minha e na tua vida. Deus tem um começo, tem um meio e tem um grande fim na glória eterna, onde nós estaremos lá, agora diante do sobrenatural. Precisamos ter a segunda coisa, ousadia. Para viver o milagre de Deus, nós precisamos entender que vai exigir de mim e de você ousadia, decisão e ousadia. Seja ousada, seja ousado. Ser ousado, ser ousada é ser valente, ser guerreiro. É não deixar com que a moda conduza você a uma proposta. Eu e você não estamos aqui para seguir a moda. Pastor, a moda hoje, pastor, é a calça apertadinha. A moda hoje tem que ser tênis, pastor, tem que ser sapato. Moda hoje é camisa de malha. Nada tradicional. Eu e você aqui não fomos chamados para viver um modismo dessa vida. Fomos chamados para tomar uma decisão, sabendo que quem vai sustentar aquilo que eu e você precisamos viver e experimentar nessa terra é Deus, e Ele é o Deus da palavra, Ele é o Deus da direção, Ele é o Deus de todas as coisas. Não vai ser um momento que vai fazer você avançar, não vai ser apenas uma circunstância, muito mais do que isso. Deus que gera todas as coisas, é Ele que faz eu e você avançar em tudo aquilo que precisamos avançar. Agora, não tenha medo de ser ousado, ousada, corajoso, corajosa. Melhor exemplo que eu tenho para dizer de ousados são os gaditas. Os gaditas eram os descendentes de Gade, que foi um dos filhos de Jacó. E os gaditas, embora era uma tribo que não tinha aparentemente tanta expressão como a tribo de Judá, como a própria tribo de Efraim, que também experimentou um milagre, embora foi pequena, mas que experimentou milagres poderosos. Mas os gaditas foram reconhecidos como corajosos. E sabe por que os gaditas eram
de gigante, os gaditas já derrubavam gigantes. Os gaditas já enfrentavam gigantes. E em um dado momento da palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, nos conta a história, melhor dizendo, em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, nos conta a história dos gaditas que, quando Davi foi se tornando rei em Israel, os gaditas se aliaram e eles pertenciam ao exército de Saul. Mas aí Deus já havia direcionado Davi para assumir aquela nação, e os gaditas foram se alinhar a Davi e agora fazer parte do seu exército. E eles eram reconhecidos como homens que tinham cara de leões e que eram velozes como gazela. Olha só o nível dos caras. No meio daquele exército, todos falavam dos gaditas, falavam os caras de leões. Havia um grupo deles que pertencia aos valentes de Davi, que o menor deles valiam por 100 homens, e o maior deles valia por 1000 homens. E em um dado momento, Davi precisava ter uma conquista, e ele precisava atravessar o rio Jordão. E esses gaditas estavam lá para avançar e experimentar esse grande milagre através da vida deles. E no dia que eles foram lá para tentar atravessar o rio Jordão, teve uma enchente. E os inimigos ficaram lá tranquilos, sem expectativas. E aqueles gaditas chegaram na beira do rio Jordão. Agora pensa bem, na beira do rio Jordão, na enchente. E você sabe como é que é enchente? De vez em quando nós temos enchente aqui, essa avenida aqui, o negócio fica violento. Além da água subir, vem galho de árvore, pedaço de toco, vem lixo, vem um monte de coisa. E o rio Jordão estava enchente. Imagina, pedaço de galho, animal morto, estava descendo tudo. Aqueles gaditas olharam aquele rio, mas eles tinham uma missão. Eles tinham que conquistar do outro lado do rio. A vitória estava do outro lado do rio. Azer, o maior deles, talvez olhou para aqueles demais e disse: olha, no 3, todo mundo pula na água. Talvez um olhou e falou: você ficou doido? Não. Nós sabemos que a vitória que nós temos, ela já foi concedida por Deus. E eles não tinham medo. Na enchente, eles pularam na água. Atravessou o rio e pegou quase o inimigo dormindo, porque não esperava. Quando eu e você decidimos ser ousados, nós pegamos o inimigo de surpresa. Nós antecipamos a ação do inimigo. Deus chama a mim e a você a ter ousadia. Creia na vitória que Deus tem para a tua vida, porque se você dá o passo, Ele faz o resto. E eu termino dizendo que tudo isso a gente faz por causa da fé. A fé é ignorar a condição natural. A fé é ignorar as circunstâncias. A fé é tomar uma decisão acreditando em algo e dizer: olha, não aconteceu. Tem quantos dias que você está fazendo isso, minha irmã? Tem 10 dias, pastor. Não aconteceu. Pastor, tem 5 anos que eu estou buscando isso, não aconteceu. Olha, mantenha a tua fé viva, porque ainda que não aconteceu, se você continuar crendo, vai acontecer. A mulher do fluxo de sangue precisou de 12 anos. Uma mulher que tinha uma encurvatura no seu corpo e andava corcunda, quase envergada, 18 anos. Não importa o tempo, mas creia, porque no momento certo, o Senhor Deus vai se manifestar. E o milagre vai se estabelecer.
Porque eu e você fomos chamados para viver o sobrenatural. E que eu e você possamos viver o sobrenatural na nossa vida, na nossa família, no nosso sonho, no nosso projeto, no nosso destino. Porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Aleluia! Se coloque de pé, em nome de Jesus. Nós queremos orar neste momento. E antes de orar, nós queremos adorar.